Bem-vindos à Noite Informativa. Nesta primeira parte está connosco o Dr. Adelino Buque, que vai fazer a análise de alguns temas. Boa noite, Dr. Adelino. Boa noite. Nós vamos começar com o descontentamento da Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, que reclamou o facto da governadora da província de Sofala, Helena Taipo, não ter recebido aquela comissão que ia lá fazer o seu trabalho, portanto, fiscalizar os trabalhos feitos naquela província. Segundo esta comissão, a governadora teria recorrido à lei dos órgãos locais, a Lei 8, para impedir, portanto, que esta comissão fizesse o seu trabalho. O que dizer desta situação? Bom, boa noite, muito obrigado. Eu penso que é lamentável que efetivamente esta situação tenha acontecido. É lamentável sobretudo porque acontece numa província onde tudo indiciava, pelo menos até essa altura, que a governadora tinha um desempenho extremamente ótimo do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de... Agora, se calhar, este procedimento que tem a ver com interpretação legislativa, muitas vezes, acho que foi uma nódoa em pano branco. Portanto, eu penso que para aquilo que tem sido a atitude da governadora da província de Sofala, este acontecimento constituiu, sem dúvidas, uma nódoa no pano branco, que é o que se considera, e penso que ainda não é de tudo manchado, que é importante, se calhar, que ela venha se explicar o que é que terá de facto acontecido, porque até aqui é a versão do grupo parlamentar. Exato. E era importante que nós soubéssemos da boca da própria governadora efetivamente o que é que teria acontecido. De qualquer forma, independentemente do que terá acontecido, também é lamentável que um grupo parlamentar, que acredito que trabalha com aviso prévio, não tenha conseguido realizar efetivamente o seu trabalho, ou a parte final do seu trabalho. Por via disto também, eu penso que como é que vou dizer, isto retira um pouco o brilho do trabalho que está-se a fazer na província de Sofala. Espero que haja uma explicação muito mais objetiva. Até aqui temos estado a ouvir o posicionamento do relator da 4ª Comissão, que é o Sr. António Muxanga. Não temos a versão nem do governo da província de Sofala, nem da governadora da província de Sofala. Portanto, é um pouco difícil, efetivamente, perceber o que é que terá acontecido, mas de qualquer forma, à partida, eu penso que não é nada abonatório um grupo parlamentar desta dimensão estar numa província e não poder realizar o seu trabalho. É essa questão que eu ia colocar. Como é que analisa esta situação de uma comissão legalmente instituída, portanto, que ia fazer o seu trabalho num determinado local, e o órgão máximo deste local, portanto, o órgão máximo que representa o governo deste local, recusa de receber, portanto, esta comissão. Aqui é importante que neste caso, nós estaríamos a dizer que se ela recusou, sabemos de antemão que os deputados são representantes do povo, e neste caso, não recebendo esta comissão parlamentar, estaria, portanto, a negar a informação? Não, parece-me que não recusou, ela disse que estava ausente, pelo menos a informação que vem a público é que ela não estava ausente, estando ausente, não poderiam reunir com o governo provincial. É esta a informação, mais ou menos. É por isso que eu estou a dizer que esta informação não é muito cabal para fazermos um juízo
do que é que realmente terá acontecido com o governo de Sofala para agir como agiu, até porque nós sabemos que a governadora de Sofala foi a primeira a receber até parlamentares da própria Renamo, foi uma das pessoas, uma das governantes que fez um pouco mais do que os outros governos provinciais têm estado a fazer. Agora, este pequeno episódio, eu penso que carece de alguns esclarecimentos. Acho que alguma coisa houve uma descoordenação e se calhar a própria governo, porque também o governo provincial é um conjunto de pessoas, pode ser que também os assessores da própria governadora não tenham-lhe dado uma assessoria adequada relativamente a reunir com o governo o próprio órgão da Assembleia da República. E, naturalmente, vimos o Sr. Muxanga, o deputado Muxanga, a esgrimir argumentos, naturalmente porque ele domina aqueles dossiês sobre como e quando é que pode reunir. Efetivamente, se foi uma recusa de reunir com os deputados, governo provincial, porque sim, esta comissão alega que havia possibilidade desta comissão manter encontros com representantes sem a governadora. São argumentos que são trazidos a público, mas são argumentos que eventualmente não tenham sido esgrimidos em sede de comunicação entre as duas partes. Provavelmente, repare, eu estou com muita dificuldade, porque de facto uma comissão parlamentar que se desloca a uma província para realizar a sua atividade, regressar sem ter sido recebido é muito complicado. É muito complicado. Eu, para não fazer especulações, gostaria de conhecer a razão do facto de ter sido assim, porque aquilo que veio dizer o deputado Muxanga é o que ele veio dizer, mas pode ser que haja alguma outra explicação para compreender isto. Mas, independentemente do tipo de explicação que possa ser dada, é importante dizer que não é aceitável que um grupo de pessoas organizado, representantes do povo, não consigam realizar a atividade que queriam realizar. Exato. Um outro problema que esta Comissão da Administração Pública e Poder Local constatou, e penso que este seria um dos assuntos que seria levado, portanto, a governadora de Sofala, é com relação ao abandono, há mais de 2 anos, de uma obra de construção da casa de um administrador. Portanto, segundo esta comissão, o empreiteiro recebeu os valores, levantou e foi-se embora sem deixar rastros. E o relator da comissão chegou a dizer, portanto, passo a ler o que ele disse. Sim. Esta comissão apela a quem de direito para procurar perceber o que é que está a acontecer no governo provincial de Sofala. Parece-nos que há muita sujeira por dentro. Brilha por fora, mas dentro está a cheirar mal, passo a expressão. Exato. Que conclusões se podem tirar destes pronunciamentos? É exatamente deste pronunciamento que não se pode tirar conclusões. Porque para tu tirares conclusões tens que ouvir efetivamente a outra parte, que é para perceber o que é que está a acontecer. Porque, repara, a execução de qualquer contrato de obra tem regras próprias. Não é propriamente uma governadora que terá de responder. Sim. Então, ao pegar neste aspecto, o deputado Muxanga quis trazer algo que pudesse servir como mote para a depreciação do trabalho que está sendo realizado, ou, se quisermos, fez esta afirmação para
usar, do ponto de vista da opinião pública, como causa de não recessão, como se... Uma justificativa por não ter sido recebido. Exatamente, como se a governadora tivesse algo a ver com a execução da obra, mas nós sabemos todos que não é muito bem assim e um governador até pode dar instruções, mas tem a direção de finanças, tem a direção das obras públicas, tem o próprio contrato do empreiteiro que diz como é que as coisas são feitas, etc. Eu penso que nós temos que ter muito cuidado de fazermos análises desta natureza, sobretudo quando não vimos a outra parte da história, porque já está-se a levar este para um outro campo de abordagem que eu acho que é muito lamacento, senão vamos... Exato. Nós vamos passar para outro tema. O comando da polícia da cidade de Maputo retirou todo o efetivo policial da Ponta de Ouro por causa das queixas de extorsão e maus tratos, não só aos turistas, mas também à comunidade local. Esta população reclamava, portanto, as sistemáticas extorsões. E só para esclarecer a opinião pública, a Ponta de Ouro é uma das zonas turísticas mais concorridas, exatamente, da cidade de Maputo. O que dizer desta situação? Como é que olha para a corrupção na polícia? O meu receio é que nós tenhamos de tirar toda a polícia do ponto de vista de ação em todo o território nacional, porque realmente isto está a acontecer em todo o território nacional. O meu receio é que um dia acordemos e não temos ninguém na rua para fazer o patrulhamento, porque a situação atingiu um nível tal, então todos têm que sair da rua. Mas é preocupante o que está a acontecer. E é preciso dizer que muitas vezes já se vinha falando destas situações, mas sempre se recorreu ao velho ditado de traz lá a prova. Prova lá que as coisas foram assim. Hoje, com o advento das tecnologias, as pessoas fazem uma filmagem pequena, põe aquilo nas redes sociais e toda a gente está a ver. Portanto, já não há como dizer traga-me a prova, porque a prova já está no público. Então, eu penso que há um trabalho que deve ser feito realmente, porque eu digo isto ironizando de que qualquer dia vamos acordar, o comandante-geral da polícia retirou toda a polícia. Inclusive o chefe policial não escapou. Sim. Parece que ele foi o cabeça das filmagens. Destas filmagens. Estamos então perante uma quadrilha policial. Chega a ser engraçado. Mas como disse o Dr. Adelino Buque, estas situações são recorrentes em todo o país. Nacional. O que é que está a falhar? Está a falhar, eu penso que é vício, não é? As pessoas têm vício. Ganharam vício de ter acesso a um dinheiro fácil, não é? A pessoa, passa a expressão, está com alguma dificuldade em casa, sai para a rua, manda parar o carro, faz extorsão e regressa para casa. Isto começou com situações que foram sendo reportadas à miúde, hoje ganhou uma dimensão quase que nacional. Nós sabemos o esforço que o governo tem estado a fazer, por exemplo, quando entramos nos períodos de Páscoa, nos períodos de Natal, o fim do ano, o esforço que tem feito o Ministério do Interior, o Ministério do Turismo, de Cultura e Turismo, etc., numa conjugação de esforço para ver se há um atendimento ao turista que dignifique Moçambique. Mas está-se a ver que este esforço ainda não está
não foi assimilado pelas pessoas. Eu penso que isto é um vício muito grande e é preciso que se faça algo radical para que esta situação não prevaleça, porque realmente é muito vergonhoso, sobretudo quando estamos perante um dos nossos grandes utilizadores das nossas praias, não é? E ele tem esta possibilidade de filmar o mal-estar, o maltratamento de que sofre e põe aquilo nas redes sociais. Quer dizer, a África do Sul é um país em África, quer dizer, eles põem aquilo para o mundo. Exato. Então, quer dizer, nós estamos numa situação que se não se faz nada, e é bom que tenha sido feito isto e tenha sido publicitado sobre o que é que aconteceu aos polícias, mas é preciso fazer muito mais do que tirar os polícias de ponta dura. É preciso que haja um trabalho de consciencialização muito forte, um trabalho, como é que vou dizer, político, se calhar, junto das unidades, junto do Comando Geral, que vai permitir que as pessoas, os nossos polícias, mudem um pouco de mentalidade, porque realmente esta situação já não é confortável para ninguém. Exato. Não é confortável para ninguém. E a população teve um papel importante nesta questão, porque denunciou estas extorsões, e se a comunidade chegou a esse extremo, certamente que já devia ter reclamado da situação nas instâncias competentes, e por não terem tomado uma atitude, então resolveram, se é que se pode dizer, fazer a justiça com as próprias... Não, o problema é que, de facto, o que se viu na Ponta Douro é um pouco isto, querer fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, se esta justiça um dia tiver que passar por linchar um polícia, então, o nosso Estado estará numa situação bastante grave. Porque o polícia é o nosso garante de segurança e tranquilidade pública. Então, se a população não confia ao ponto de querer fazer justiça pelas próprias mãos, é importante que o Comando Geral tome isto em consideração e faça algo que mude de forma radical esta situação. Aliás, normalmente nós temos noticiado, temos visto extorsões por parte da Polícia de Trânsito, que são recorrentes, e não pela Polícia de Proteção Civil. Muitos poucos casos. Não são muitos poucos casos. Repare, quando os automobilistas, isto já vem há mais de, 10 anos, quando os automobilistas começaram a reclamar sobre, afinal, quem para os carros na estrada, é que os chamados cinzentinhos também já faziam este papel da Polícia de Trânsito. Exato. E ninguém desencorajou este ato. Portanto, antes, pelo contrário, parece que foram encorajados. Neste momento, estamos a um nível que tu já não sabes quem faz o quê, do ponto de vista... Aqui, ao nível urbano, mais ou menos, mas também à noite, quando começa a ficar escuro, o polícia de proteção também faz verificação nos carros. Então, tem que ser um comando rígido que diz, de facto, quem deve fazer o quê e dar esta autoridade à sociedade para que não aceite aquilo que não é legal. Exatamente. Sim. Quanto a isso, eu lembro-me de uma... Sim, porque o grande problema é, se nós estamos a reclamar e estamos a dizer, a lei, o Código de Estrada determina quem manda parar o automobilista e determina o que é que se exige do automobilista. Mas eu estou perante uma polícia que não tem nada a ver com trânsito. E esta polícia faz-me exigências que são normalmente
da responsabilidade de um outro polícia. Ora, alguém tem que sair com capacidade de comando e poder para dizer polícias nestas condições não devem fazer isto. E nós, como sociedade, termos autoridade, porque o comando já deu ordens que as coisas não devem ser assim. Mas não, quer dizer, fica-se aqui na ambiguidade, não se sabe o que é que faz o quê. O polícia, porque é uma pessoa que está normalmente armada, aproxima-se a si e faz uma exigência, tu só obedeces. Porque não obedeces, não sabes o que é que vai acontecer. Então, está a dizer que às vezes a própria polícia aproveita-se da ignorância de certos cidadãos? Exatamente. Aliás, a ignorância, e não só. Se tu fores fazer alguma reivindicação, mesmo com razão, há casos que tu vais encontrar um polícia que é um casmurro. Ele vai te ameaçar. Exatamente. E eu não posso deixar de obedecer às ordens dele, ainda que não sejam legais, porque ele está armado. Não sei o que é que pode acontecer. Mas isto tudo passa por dar autoridade às pessoas que quem faz o que é que deve ser exigido. Porque se o comando-geral da polícia mantém-se em silêncio relativamente a este tipo de situações, está a castigar a sociedade. Exato, mas quando a polícia corrompe um cidadão e o cidadão aceita ser corrompido, ele também está a fazer parte desta rede. Eu lembro-me de um caso que aconteceu comigo, eu estava a conduzir, portanto a polícia de trânsito mandou parar, temos que obedecer, parei e pediu a carta de condução, mostrei e começava a pedir uma série de documentos, até parece que estava a procurar um caso para multar, não é? E foi pedindo, e eu apresentei quase todos. Eu lembro-me que não tinha a colete, porque troquei de carro. E ele disse, olha, eu vou multar-te por causa desta questão, mas se não quiseres uma multa, podes dar-me algum. Então eu disse, alto lá, a multa era de 2.000, mas ele queria por aí 300, 500 meticais. Eu disse assim, eu não vou pagar vou pagar a multa, porque não trouxe a colete, mas eu não te vou dar, aliás, eu disse que não te vou dar estes 300 meticais para o senhor deixar-me passar, eu prefiro pagar a multa. Ele olhou para mim e ficou espantado. E eu disse mais, eu vou pagar a multa porque não tenho a colete, mas eu vou levar o senhor para a esquadra, nós podemos resolver porque o senhor tentou me extorquir. E ele disse, e achas quem é que vai acreditar em ti? Achas que o chefe vai acreditar? Então, como é que numa situação de extorsão, em que não há provas concretas, um cidadão pode, por exemplo, ir meter uma queixa e ser atendido? Porque normalmente, acho eu, né, que há um encobrimento da própria polícia. Aí está a questão de tua palavra contra a palavra dele. Foi exatamente isso que ele disse. É a minha palavra contra a tua. Eu sou autoridade e não vão acreditar em ti. É uma das coisas e deveria ser assim, de facto. Ele deveria agir como autoridade de facto, na defesa das pessoas. Não. É por isso que estou a dizer, isto está viciado. E de facto é muito difícil encontrar pessoas que tenham esta coragem de dizer eu não pago. Não vou pagar. Exatamente. Porquê? Porque, primeiro, as pessoas fazem as contas entre tirar 200 e pagar 2.000. Quer dizer, não vê que está a alimentar a corrupção e prefere fazer isso, e o polícia vai ganhando vício e vai fazendo isso. Quer dizer, é importante que as pessoas também tenham esta consciência, mas repare, muitas vezes, para aquilo que muitas pessoas
na nossa sociedade têm carros, mas não têm tanta capacidade para alimentar esses carros. E acabam caindo nesta situação de que entre ir pagar 2.000 meticais e pagar 200, eu prefiro pagar 200, deixa-me e estou livre desta situação. O que também não é correto, porque aí também nós não estamos a exercer o nosso direito de cidadania e patriotismo, porque não estamos a educar. Exato. Deveria ser, de facto, este o comportamento de toda a gente. E de uma forma geral, qual é a mensagem que deixa ficar para a própria polícia com relação a Não, para a Polícia da República de Moçambique, eu penso que deve haver a hombridade e a honestidade de lançar um aviso claro sobre o comportamento dos agentes em serviço. Haver um comando que determina quem faz o quê na via pública. Haver informação sobre quais são os direitos de cidadão quando está na via pública. O que é que deve aceitar, o que é que não deve aceitar. Porque tudo começa quando a gente sabe qual é o nosso direito, até onde é que nós devemos ir. E por outro lado, também, repare, neste caso, por exemplo, isto tem sido recorrente, esta história sua pessoal, tem sido recorrente. Muitas pessoas contam, porque hoje em dia as pessoas com o custo de vida preferem estar, diria, armados com tudo no seu carro para não sofrer estas situações, porque as multas são pesadas. Mas há de facto sempre alguma coisa que vai falhar e o polícia vai por aí e também não é por ter faltado um colete, depois de apresentar tudo. Todos os documentos. Exato. Então, eu penso que o comando da polícia deveria, na minha opinião, lançar um aviso bastante objetivo, quer para dentro da corporação, quer para a sociedade, do ponto de vista de como agir e como nos comportar na via pública perante situações que acharmos que se confundem com algum abuso de poder. Sabendo também que, efetivamente, uma das coisas que as pessoas recorrem agora é estas filmagens, por exemplo. Mas se eu estou sozinho ou se estou acompanhado, ao meu lado, a pessoa não vai conseguir filmar, porque o polícia há de ver. Exato. Exato, não há de conseguir filmar. Então, é preciso que haja, de facto, algo que diz, olha, o cidadão não pode fazer isto, mesmo que exigido pela polícia. Se calhar uma linha também para as pessoas poderem fazer a denúncia. Sim, mas estas questões das linhas sempre são, muitas vezes as pessoas nunca estão à altura de responder, mas sempre vale a pena ter uma linha, mas o importante era um comando rígido sobre o que é que deve ser feito, o que é que o polícia não deve fazer na via pública. E nós sabermos que o polícia não deve fazer aquilo na via pública. Porque muitas vezes, repare, muitas coisas que vêm a público, de facto, são praticadas pela polícia de proteção. Porque os outros polícias, mesmo que façam interpelação, se calhar pela forma e hábito de lidar com pessoas, eles têm outros métodos, mas estas polícias de proteção, quando querem uma coisa, são muito mais grosseiras. Exato. Então, é preciso que haja uma voz de comando que diz: o cidadão não pode sofrer isto por parte da gente da autoridade. E as pessoas saberão, naturalmente, fazer o uso desse direito. Hoje é muito difícil, porque a gente não sabe.
Exato, e nós vamos então passar para um outro assunto, vamos falar de recenseadores que se manifestam por falta de pagamento de subsídios de alimentação. É um pouco complicado. Eu estive a ver estas manifestações. Aliás, aqui na cidade de Maputo, creio que primeiro começou, creio que foi Zambésia, depois Nampula, depois aquilo era uma corrente que tinha a ver com os processamentos. Mas esta questão de agora, e ainda bem que o porta-voz do Instituto Nacional de Estatística veio a público esclarecer sobre a não existência de qualquer compromisso em relação às exigências que são feitas, portanto, por serem extemporâneas e fora do quadro do acordo previamente estabelecido. Agora, o que se pode dizer em relação a isto é que é lamentável, porque, de facto, apesar de sabermos que muitas pessoas tiveram esta oportunidade para fazer alguma coisa, o nível do desemprego no nosso país é muito alto e as pessoas têm oportunidade de fazer alguma coisa e pensam que se pode tirar o máximo de proveito desta situação. O que, até certo ponto, algum comportamento configura chantagem, porque tu sabes que tens um prazo para fazer um determinado trabalho, interrompes, ficas um dia sem fazer nada, está, de certa forma, esta linguagem não se usa agora, está a sabotar o trabalho. Então, está a sabotar o trabalho e está a sabotar, pondo em causa os objetivos que nortearam esta situação. Então, eu penso que é lamentável que, se for de facto do lado do Instituto que não cumpre algumas obrigações, é condenável. Mas também é condenável o comportamento dos próprios recenseadores quando fazem o que fizeram, ao ponto, repare, eles estão num distrito, foram para a sede, quiseram falar. Isto eu penso que não precisamos de chegar a este ponto. As pessoas lá do distrito de Camachaquene, ou sei lá, sim, Camachaquene, as pessoas têm lá condições e capacidade para resolver aquele problema. Não é preciso embaraçar todo um sistema de trabalho para ver que nós estamos aqui. E eu penso que aqui também está aliada a forma como os recrutamentos são feitos. Naturalmente que nós temos o déficit de missão, como dizia, o desemprego é alto, as pessoas têm naquilo a oportunidade de fazer e ganhar alguma coisa e não vê outra coisa que não seja aquilo, quer dizer, o compromisso, os objetivos, a coisa, está tudo posto de lado. Eu penso que, se calhar, aqui o Instituto Nacional de Estatística tem que rever o tipo de pessoas que recruta para este tipo de atividade. Porque, por exemplo, eu estive, quando vi aquilo, aliás, quando vi a partir do momento de formação, tu tens, de facto, um recrutamento que é bom, do ponto de vista de oportunidade para todas as pessoas, mas tu tens um conjunto de pessoas de comportamentos diferentes, atitudes diferentes, que juntas e tu vais te relacionar com aquelas pessoas em muito menos de um mês. E tu tens um trabalho importantíssimo para a sociedade que precisa de realizar. A minha questão que punha era, por que é que não se usa escolas? Por exemplo, nós temos, a nível nacional, o ensino médio, acho que pode responder a esta atividade. O ensino superior pode responder a este tipo de atividade.
tu tens pessoas com uma atitude e comportamento diferente. Exato. Estudantes, eles estão enquadrados, falam mais ou menos uma linguagem aproximada, etc, etc. É diferente de tu juntares pessoas de sensibilidades diferentes, com problemas diferentes, com necessidades diferentes e sentido de oportunidade diferente para realizar uma atividade tão importante em pouco espaço de tempo e ganhar muito pouco também, naturalmente, pelo tempo que está a realizar. Então, eu penso que se calhar o sistema de recrutamento devia, na minha opinião, devia ser revisto. Os estudantes seriam uma boa fonte de mão de obra para uma atividade desta natureza, pelo tipo de atividade e pelo grau de responsabilidade que ele tem. Os estudantes, quer do ensino médio, quer universitários, que já temos universidades quase em todo o território nacional, poderiam ser uma solução para este tipo de trabalho. Repare que não estou a dizer que os outros não merecem esta oportunidade. O problema é, tu estás com um objetivo de interesse nacional. Tu tens 15 dias para realizar. Nesses 15 dias tens que resolver questões de percepção, questões... É difícil. É muito difícil. E nós vamos então passar para o nosso último tema desta noite, Dr. Adelino Buch, que são as horas extras. Portanto, os professores não têm recebido ou ainda não receberam as horas extras. Acha que isso vai comprometer o trabalho dos professores? Bom, eu penso que compromete, sim, compromete, porque nós sabemos que, infelizmente, os professores são a par da saúde, são áreas sociais, mas, sobretudo, são a parte que ganha muito pouco. O recurso às horas extras constitui um complemento legal para se ter mais ou menos um reforço no salário e oferecer uma capacidade e um poder de compra razoável. Ao amputar-se esta parte, e deve-se dizer por razões objetivas, naturalmente, não está aqui em causa isso, mas de qualquer forma põe o professor numa situação de vulnerabilidade. Se ele já é de si paupérrimo, a situação em que é posto degrada-se mais. E ele está sujeito, porque é um ser humano, ele come, bebe, tem família, etc., está sujeito a entrar para esquemas, muitas vezes, de que estávamos a falar há pouco tempo, de corrupção. Exato. Porque os próprios alunos, puderem conseguir alguma... Sim. Então, eu penso que é um assunto que deve ser levado muito a sério. O professor é uma pessoa de respeito, é uma pessoa que merece respeito da sociedade, mas este respeito da sociedade só pode ter quando ele souber estar, mas não pode saber estar com barriga vazia. Não pode saber estar, esse professor, quando ele é um pai e não é capaz de levar o filho para o centro de saúde, porque não tem dinheiro para o chapa, por exemplo. Ainda que no centro de saúde o tratamento seja gratuito, mas ele não é capaz de lá chegar. Então tu estás a pôr uma pessoa que está numa situação nada confortável, numa situação péssima. E eu penso que é mesmo muito urgente a revisão desta situação dos professores, porque, de facto,
os professores são os grandes heróis, mas o heroísmo não paga faturas. Pois é. Não, e muitas vezes não paga faturas. Muitos professores têm dado aulas em muitas escolas privadas exatamente para poderem conseguir os professores turbos. Sim. De certa forma, isso acaba prejudicando até os próprios alunos, porque... Sim, mas há um grupo de professores que não tem essa possibilidade. Por exemplo, esta situação tu podes observar ao nível dos grandes centros urbanos, mas tu estás a falar de professores a nível nacional. Professores que só têm lá uma escola, onde ele é professor, não tem outro recurso. Então, se tu não consegues providenciar a este professor o mínimo, remunerando porque ele trabalhou, a situação fica muito mais grave. Agora, os outros professores que têm esta possibilidade de, enfim, à noite dar aula ali, à tarde ir para ali, a situação deles é grave, mas não é tão grave quanto aquele que não tem outro recurso, que não seja aquela escola pública. E como é que se deveria sair desta situação? Eu penso que é preciso convidar aqui a uma grande reflexão do Ministério da Economia e Finanças para que não deixe o seu par da educação e desenvolvimento humano numa situação de vulnerabilidade quanto está agora. Porque realmente não pode haver outra forma de resolver isto que não seja canalizar recursos para ali. Eu penso que é preciso olhar-se para a situação. Olha, a situação da educação nestes momentos, e nós estamos a fazer este debate numa altura em que, aliás, estamos a fazer esta análise numa altura em que os próprios professores já se pronunciaram sobre o estado de degradação do seu nível de vida por causa desta situação. Portanto, não estamos aqui a dizer nada de extraordinário, reconhecemos que o país está numa situação difícil, mas dentro desta grande dificuldade é importante que se faça alguma coisa pelos professores. Sim, exato. Yeah. Muito obrigada, doutora Adelino Buque. Tivemos aqui então a analisar alguns assuntos do dia. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, não saia daí, que já voltamos com mais notícias. Até já.